Fala aí, galera, bom dia, né? Vamos para mais uma aula aí, ó, nesse período da quarentena. Espero que o coronavírus aí já esteja perto de ir embora, né, para voltarmos, né, à nossa sociedade normal, mas o fator é que nós temos que trabalhar. E tendo que trabalhar, vamos trabalhar hoje um tema importantíssimo, tá? Para o teu vestibular, um tema importantíssimo para algumas provas de concurso, tá? Especialmente concursos militares, que é o tema formação de estados modernos. Galera, quem der uma moral, ó, professor Tino Sena aí, YouTube, Instagram, já tá aí aberto para você, conteúdo de qualidade, conteúdo de graça, tá? Qualquer coisa, se quiserem o PDF também, podem me solicitar que eu tenho um PDF disso aqui também, beleza? Aconselho, assistir a aula e cair dentro das questões, aproveita que tu tá com tempo para estudar e tu tem tempo para administrar isso aí. Bom, povo, vê só, tema formação de estados modernos, século, né, 14 aí ao século 16, né, eu escolhi essa delimitação temporal porque é mais ou menos onde acontecem os processos de formação, tá, desses países europeus. Beleza isso? E esses estados modernos, senhores, onde ele surge, né? Ele começa justamente na era moderna, né? Nós temos que falar que o estado moderno, ele é, de fato, o estado político, né, da era moderna, que se estenderá até a Revolução Francesa, tá? Então, ou seja, senhores, esses estados modernos, né, era uma instituição um pouco mais sólida do que o regime feudal, né? De fato, é o começo de uma nova dinâmica mundial em termos comerciais, em termos políticos, em termos econômicos, tá? É a partir da formação dos estados modernos que, por exemplo, vamos ter, né, a ocupação de América, tá? A expansão da ocupação na África, ocupação, inclusive, até em regiões da Ásia, beleza? Então, o estado moderno, ele é um tema, tá, central para a gente entender a formação do que a gente conhece como Novo Mundo, né? O que é esse Novo Mundo? O mundo moderno, o mundo após o período medieval. Tranquilo isso, senhores? Bom, os pontos principais que eu destaquei aqui para vocês, e aí a grosso modo, né, claro que a gente tivesse um tempo maior, a gente destrincharia isso com mais calma, mas o fator há uma aliança, tá, nos estados modernos entre os estratos sociais, né, principais. Senhores, e aí eu tô falando de nobreza, tá? Eu tô falando de burguesia e eu tô falando de rei. Tá? O Estado moderno é o momento em que o rei se destaca na formação, né, no caso, na frente política dessa região. Beleza? Ah, professor, então não existia rei no período medieval? Senhores, óbvio que existiam, né? Existiam reis, sim, no período medieval. Porém, não possuía tanto destaque no período medieval quanto a nobreza dos senhores feudais. Tranquilo isso? Então aqui, quando você tem a formação de estados modernos, você tem o que, senhores? Você tem que esses estados vão centralizar o poder na mão do rei, beleza? Há uma discussão aí sobre absolutismo, se existiu ou não, mas isso aí é um papo que a gente vai ter mais pra frente. Mas o fator a principal figura que representa o estado moderno é o rei. Tranquilo isso? Eu acho que tem ficado claro. E óbvio, senhores, se o rei, né, é a principal força política do estado moderno, óbvio que tanto a burguesia crescente nesse momento, efervescente, querendo, né, centralizar o poder, e a nobreza que estava, né, ali num processo de transição feudalismo para Estado moderno, também precisava se garantir, manter os seus estados, né? O rei foi uma saída para essas duas classes nesse momento aqui, tá? Então, esses estratos sociais, digo, nobreza, burguesia, primeiro, segundo e terceiro estado, eles vão se aliar para formar os estados modernos. Tranquilo, senhores? Então, ou seja, inclusive é importante destacar que uma boa parte desses estados, né, eles começam através de guerra, né, disputas territoriais, disputas por influências. Então, ou seja, é importante você entender que essa centralização política, né, ela vem acompanhada de um estabelecimento, de uma consolidação territorial também por parte desses estados. Tá? Senhores, a centralização política, da segunda seta que eu botei aqui para vocês, é justamente essa centralização política na mão do rei, né? O rei então ficava responsável pelo exército, o rei então ele ficava responsável pelos impostos, o rei ele ficava responsável pelas medidas, né? Em contrapartida, esse rei também, né, mantinha os status da nobreza, esse rei garantia o sucesso comercial da burguesia, esse rei garantia a influência católica no seu reino, né? É importante a gente destacar isso, que a Igreja Católica é muito presente
também nesse processo, tá? Não à toa era a Igreja Católica que legitimava o rei, né? Quem coroava o rei, por exemplo, era o Papa, pontífice da Igreja Católica. Tranquilo isso? Então, essa centralização política na mão do rei, não se engane que o rei, ele centralizou tudo, ele é o dono de todas as coisas, mas ele dependia de pessoas para que ele fosse isso que a gente está botando aqui no quadro, tá? Senhores, bom, nessa centralização política, né, e eu falei para vocês agora mesmo que o rei é responsável pelos impostos, responsável pelas medidas, né, eu posso destacar que a economia do Estado moderno também era uma economia estatal. Tá? Então, ou seja, você percebe que o Estado, né, ele se consolida, ele toma forma, tá? Tanto no âmbito religioso, porque era um Estado católico, tanto no âmbito estatal, porque era um Estado mercantilista, tanto, né, enfim, no extrato social onde as pessoas não tinham liberdade dentro desse Estado moderno, né? Então era uma estrutura bastante rígida, tranquilo? E aí, falado isso, a gente parte para os casos particulares. Senhores, nós vamos tratar 4 casos. Nessa aula, para não ficar muito extensa, eu vou tratar Portugal e Espanha, tá? É importante que a gente entenda como se deu a formação desses estados, tá? Senhores, quando a gente trata o caso de Portugal e Espanha, geralmente aqui, ó, se quiserem puxar uma seta, né, aparece muito em prova, assim, ó, o caso ibérico, né? Por quê, senhores? Porque esses países estavam na Península Ibérica. Professor, mas como assim Península Ibérica? Ibéria, né? É aquela região ali quase fronteiriça com a África, tá? E pega as costas do Atlântico na Europa, tá? Aquela região da Ibéria esse nome foi dado pelos gregos, tá? Os gregos diziam que os povos que viviam nessa região eram povos, né, que viviam na Ibéria, beleza? Isso? Então, ou seja, quando a gente fala caso ibérico, eu tô falando da formação de países na Península Ibérica, tá? Naquela região que você conhece ali, que hoje representam os estados, né, Portugal e Espanha. Tranquilo isso? Então, senhores, o caso ibérico, tá, vai tratar especialmente de Portugal e Espanha. Portugal, 1385, quase um século antes da Espanha, né? Então, ou seja, Portugal teve uma formação precoce. Isso a gente também vai falar agora nesse momento, tá? Senhores, o fator é, a gente vai ter em 1189, né, 1189, desculpa, tá, a separação do que a gente conhece como Condado Portucalense, né? A gente vai ter a separação ali do Condado Portucalense, né, do Reino de Leão, tá? É importante que a gente destaque isso. O Reino de Leão, o Reino de Castela, o Reino de Navarra e o Reino de Aragão eram os principais reinos dessa Península Ibérica. Tá? Então, quando você tem a separação do Condado Portucalense do Reino de Leão, o Condado Portucalense, né, ele se torna uma região, tá, independente desses reinos. Só que, senhores, é difícil a gente considerar isso quando você tem nobrezas interligadas, né? Então, politicamente, o Condado Portucalense se torna independente, mas a gente sabe que as relações entre nobres, né, eram relações muito autônomas e muito intrínsecas, né? Então, ou seja, a gente não pode dizer que Portugal já se torna independente em 1189, tá? Vai demorar mais um tempinho. Esse processo político de independência ele vai demorar mais aí uns 2 séculos para frente, beleza? Bom, senhores, e esse Condado Portucalense, tá, já conta, tá, com o apoio da Igreja Católica, beleza isso, né? Então é importante, isso aqui vai estar até no PDF para quem quiser, beleza? Esse Condado Portucalense ele vai contar com o apoio já da Igreja Católica, e nesse processo de separação, nesse processo de dependência, você vai ter as guerras de reconquista, tá? Para quem não sabe, a região da Península Ibérica, tá, foi de fato por muito tempo ocupada em sua boa parte pelos mouros, né? Pelos muçulmanos, mouros, povos não católicos, né? Pelos muçulmanos, aí que de fato ocuparam essa região quando teve aquela expansão islâmica, tá? Inclusive, a gente sabe que a Europa luta contra os mouros há muito tempo, né? Em 732 depois de Cristo, tá? Você vai ter ali Carlos Magno fazendo a Batalha de Poitiers, né? Que é justamente a expulsão definitiva dos mouros da Europa, né? Então, ou seja, mas isso aí não significa que expulsou em sua totalidade. Tá? Então, haviam muitos mouros aqui no século XII, né? Haviam ainda muitos mouros na região da Península Ibérica. Então, as guerras de reconquista, tá? Ao mesmo tempo que expandia a fé católica, que determinava o Estado católico ali na Europa, que consolidava esse Estado católico, ele, de fato, reconquistava esses territórios que eram deles. Tá? Então, com a queda do Império Romano, você tem ali as invasões bárbaras, né, gente? Então, ou seja, você expande a Europa, né? A Europa fica sem fronteira, então é normal que esses povos eles ainda ocupassem esses locais. Tranquilo isso, senhores?
E após essas guerras de reconquista, né, uma nobreza em Portugal vai se fortalecer, que é a nobreza dos Bragança, tá? Nobreza em que, enfim, vai lutar a todo momento, tá, contra os reinos, tá, inclusive de Castela, contra os reinos de Aragão, que ficavam de olho no condado portugalense, tá? E depois, posteriormente, no estado de Portugal, como um ponto estratégico, tá, senhores? Alguns autores consideram que Portugal teve uma formação precoce pela sua posição geográfica favorável. E é verdade, senhores, Portugal tem uma proximidade maior, né, em relação à Espanha, inclusive, com a América, tá? E as navegações do Atlântico, inclusive fronteiras mais próximas com a África. Então, realmente, geograficamente, o Estado português é um estado que, de fato, é interessante na busca por novas rotas comerciais. Beleza? Então, esse condado portugalense, até 1385, quando vai acontecer a guerra final, né? A tal da Revolução de Avis, né? A cavalaria de Dom João de Avis vai enfrentar, enfim, vai lutar contra o reino de Castela, contra, tá, os outros reinos que queriam reanexar o condado portugalense, nessa nobreza que vai contar com o exército de Dom João de Avis, que vai virar Dom João I posteriormente. Eles vão a todo momento, né, fazer guerras territoriais pela expulsão dos mouros, né, fazer guerras territoriais pela consolidação de um Estado católico e, ao mesmo tempo, guerras territoriais para a sua proteção, tá? Então, na Batalha de Aljubarrota, em 1385, você tem a formação oficial do Estado português, né? Você vai ter aí a dinastia, tá, dos Bragança, né, contra a batalha final de Aljubarrota contra o reino de Castela, tá? Porque Castela queria anexar parte daquele condado portugalense que vai virar Portugal, tá? O Dom João de Avis, quando ele consolida, tá, a separação de Portugal, óbvio, senhores, ele consolida um Estado católico, né? Então a igreja apoia, porque a religião oficial de Portugal, a partir da Revolução de Avis, vai ser o catolicismo, beleza? A nobreza vai entender que a cavalaria de Avis é uma cavalaria, tá, muito importante, uma cavalaria poderosa militarmente, e a dinastia dos Bragança começa aqui, e só vai sair em 1580, tá? Que é justamente quando você vai ter o período lá da União Ibérica. Beleza? Então essa dinastia do Bragança vai ser uma dinastia importantíssima, tá? Que vai implementar aí a consolidação política de Portugal. Então, senhores, Portugal ele é um estado precoce nessa formação dos estados modernos, tá? Portugal ele é um estado precoce, Portugal ele é um estado pioneiro, tá? Na formação do estado moderno, e não à toa, senhores. Se eu falo que Portugal se forma em 1385, Portugal tem um exército consolidado, Portugal tem um território geograficamente definido, Portugal tem uma nobreza definida, Portugal tem unificação de impostos e medidas, Portugal fortalece sua burguesia. Então, de fato, Portugal ele tem aí um protagonismo, tá? Dentro da formação de estados modernos. Senhores, o segundo caso é o caso da Espanha, não à toa, né? Seu vizinho, tá? Você vai ter aí os reinos de Castela, né, e Aragão, extremamente, especialmente depois da formação portuguesa, reinos, né, que vão estar enfraquecidos. Seus reinos, os seus vice-reinos, a nobreza, aqui, ó, já estou falando, tá, do século XV, né? A nobreza, ela já vai estar passando por todo aquele processo da crise do século XIV, o processo da peste negra, o processo da crise econômica, o renascimento das cidades, né? O renascimento comercial, né? Enfim, as novas doutrinas que vão surgir aí no período moderno. E o reino de Castela e de Aragão, eles vão entender que para conter ou para fazer frente ao Estado português, que em 1469 já estava fazendo expansão marítima, os reinos de Castela e Aragão vão entender o seguinte: olha, nós precisamos nos unificar para que nós não fôssemos invadidos. Inclusive, havia um interesse francês de invasão da Península Ibérica, tá? A França, a gente não pode esquecer que a França, ela sai da Guerra dos 100 Anos, né, vitoriosa em relação à Inglaterra, beleza? Então, ou seja, quando esses reinos, tá, hispânicos, né, eles, os reinos hispânicos de Castela, né, que vai dar origem ao idioma castelhano, e o reino de Aragão, tá, com o reino de Navarra no meio, mas aí um reino bem fraquinho, né, bastante já enfraquecido aí nesse curso do século XV,
você vai ter o casamento, né, entre os herdeiros do trono do reino de Castela e do reino de Aragão, né? Fernando de Aragão e Isabel de Castela vão se casar, senhores, formando o reino hispânico, o reino da Espanha. Tá? Então, ou seja, quando você olha para o mapa da Península Ibérica hoje, você repara que o Estado espanhol, geograficamente, territorialmente, é maior do que o Estado português. Tá? Mas isso não anula o pioneirismo de Portugal nesse momento, porque Portugal ainda foi o primeiro. Mas o fato é, quando o reino de Aragão ele se une com o reino de Castela, a Espanha forma uma unidade católica. No teu vestibular, o casamento de Aragão e Castela é conhecido como unidade da fé. Beleza, isso ou não? Então eram reinos enfraquecidos que se casaram, se juntaram para fazer frente ao reino de Portugal e também para fazer o que, gente? Expansão ultramarina, tá? Um dos grandes interesses, talvez, me arrisco dizer, o principal interesse da Espanha se unificar era a expansão do ultramar. Visto que as rotas do Mediterrâneo estavam abaladas, visto que as rotas terrestres da Europa estavam abaladas, um dos grandes interesses da Espanha era a expansão do ultramar e ela sabia que para sua burguesia ter sucesso e manter os seus lucros, ela precisava se unificar. Né? Era um consenso entre as nobrezas que eles precisavam acabar com aquele processo de guerra territorial, acabavam aquele processo de disputa política e se unificar era a melhor opção e é o que Aragão e Castela vão fazer em 1469, que é a data do casamento deles. Beleza, é isso? Senhores, com a implementação, tá? Com a formação do reino hispânico, né? Do reino da Espanha, tá? Você vai ter aí Tribunal da Inquisição, né? O que é isso, senhores? A perseguição aos não católicos vai ser, de fato, né? Aos membros que não queriam seguir o catolicismo, aos membros que desobedeciam a igreja, vai ser, de fato, uma política institucionalizada, perseguição religiosa, tá? Tribunal da Inquisição, né? Um tribunal católico, um tribunal que ia, né, julgar os não católicos por ofensas à igreja, os hereges, os ateus, né? Então você tem aí a Península Ibérica consolidando o seu catolicismo, óbvio, chancelado, né? Chancelado aí pela criação dos estados e a unificação religiosa também. Beleza, é isso, galera? Então o caso ibérico perpassa por essas questões, tá? Você vai ter aí os pontos principais destrinchados e você vai perceber que isso aqui se encaixa nisso e nisso. E por enquanto é isso, galera. Ó, beijo, quem gostou, dá uma curtida aí. Valeu, obrigado.